Olá, meus amigos, tudo legal, tudo beleza, tudo tranquilo? Vamos a mais um Rumo à Posse. Beleza? Não se esqueçam de fazer tudo aquilo que eu sempre peço, clicar em todos os lugares, dar likes e falar com todas aquelas pessoas com quem você pode falar, amigos, inimigos, primos, parentes, cunhados, tios, vizinhos, etc. Valeu, galera, vamos lá. Uma questão muito legal, nós estamos no momento em que o CESP está arrebentando por conta dos concursos do Tribunal de Contas do Estado e também do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Então, vamos a essa questão. É uma questão que ele pede uma proposta de reescrita que mantenha a correção gramatical e o sentido original do texto. Eu, se fosse você, a primeira análise que eu faria seria quanto à correção gramatical. Porque se eu encontrar 4 opções com erros gramaticais, eu nem precisarei retornar ao texto original para avaliar se o item está, se a opção está certa ou errada. Olha lá. Como se trata de uma questão do CESP, eu estou tão habituado a trabalhar com itens que você julga, que eu já nem falo opções. Mas no caso aqui são opções, porque a questão é de A até E, justamente como vai ser no Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro. Se vocês me permitirem, eu vou subindo. Eu vou da letra E em diante. Para transmitir a ciência a todos os cidadãos, gente, quem transmite alguma coisa. Você está transmitindo o quê? A ciência. É objeto direto. A quem? A todos os cidadãos. Cara, eu tenho exatamente a ordem perfeita. Você está transmitindo alguma coisa a alguém. Certo? Eu tenho objeto direto e objeto indireto. Nada justifica o emprego desta vírgula. Tá? Então, se você se garante, você já sabe que a letra E contém um erro gramatical. A todos os cidadãos. Depois ele abre um travessão por rádio, TV, cinema, jornais, livros, programas de computadores, parques temáticos e sala de aula. Ele abre travessão e fecha com vírgula. Então, são 2 erros muito grosseiros aqui na letra E. Letra D de dado. Existe 4 razões? Gente, o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Então, ele só pode ser flexionado no singular. Há 4 razões. Mas o verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. 4 razões é sujeito no verbo existir. Realmente, se fosse o verbo haver, seria há, porque o verbo haver é impessoal. Mas como 4 razões é sujeito no verbo existir, esse verbo existir teria que vir no plural. Tranquilo? Ótimo. Um outro erro grave, gente. Crase antes de todos, antes de pronome indefinido. Além disso, um pronome indefinido masculino no plural é um assinte. Então, já eliminei as alternativas D e E. Vou pular a letra C. Vamos para a letra B de bola. Para transmitir a ciência a todos os cidadãos, há 4 razões principais para um esforço combinado do rádio, TV. Gente, o que é do? É preposição de com artigo o. Mas repare que existem vários elementos em paralelismo. Seria um esforço combinado de quem? Do rádio, da televisão, do cinema, dos jornais, dos livros, dos programas. Eu, Marcelo Rosenthal, não vejo problema nenhum em usar preposição e artigo só antes do primeiro elemento, que no caso é rádio. O CESP não concorda com essa tese, não. Já existem várias provas, inclusive naquelas de certo e errado, que ele diz o seguinte: a preposição pode vir antes só do primeiro elemento. Preposição, sim. Tá legal? Mas o artigo, não. Cara, são várias provas. Eu, Rosenthal, nem concordo muito com isso. Mas o CESP já deixou tantas vezes isso claro, tá? Então, olha lá, o que você poderia ter nesse caso? Eu poderia ter isso aqui do rádio, da televisão, do cinema, dos jornais, tudo preposição e artigo, dos livros, dos programas de computadores, dos parques temáticos e das salas de aula. Então, eu poderia usar preposição e artigo antes de todos os elementos. Essa seria uma possibilidade. A outra possibilidade aqui seria usar tão somente
a preposição, tá? Em duas situações. Ou só a preposição antes do primeiro, ele aceita. Ou seja, se ele usasse apenas a preposição de sem o artigo o, combinado de quem? Combinado de. Até porque essa preposição de é um esforço combinado de. Quem pede é esse combinado. Então, você só usaria uma única preposição, esforço combinado de rádio, TV, cinema, jornais, livros, programas. Ou, em último caso, que a gramática também permite, é você usar tão somente a preposição. Um esforço combinado de rádio, de televisão, de cinema, de jornais e assim vai. Então, na realidade, o CESP aceita 3 construções. 3. Tá? Quais são? Você pode usar tão somente uma única preposição antes da sequência inteira de substantivos. Você pode repetir só a preposição sem o artigo antes de cada um dos elementos. Ou você poderia usar a preposição e artigo antes de cada um dos elementos. Mas preposição e artigo só antes do primeiro, o CESP não aceita. O CESP não aceita definitivamente. Foi o que ele fez. Ele colocou preposição e artigo só antes do primeiro. Essa construção o CESP não aceita. Então, posso eliminar a letra B. Letra A. Para expandir a ciência e o esforço combinado, o rádio. Aí ele colocou o artigo antes do primeiro. Olha lá, o artigo antes do primeiro. Mas ele não colocou o artigo antes do segundo, o artigo antes do terceiro, o artigo antes do quarto. Isso a gramática não aceita. Aceitaria usar só a preposição antes de um deles. Essa é a visão do CESP. Só a preposição antes do primeiro. Mas só o artigo não. Bom, então sobrou a letra C, que é a resposta. Deve-se orientar por quatro razões principais um esforço combinado que vise transmitir a ciência a todos os cidadãos por meio de... Eu tenho apenas a preposição de. Está sem artigo. Você vê que não tem artigo o. Não está do, que seria a preposição de com artigo o. Por meio de. Aí eu uso uma única preposição antes do primeiro. Poderia repetir essa preposição? Poderia. Por meio de rádio, de televisão, de cinema, de jornais e assim vai. Então, ele poderia usar só a preposição de antes do primeiro elemento ou repetir a preposição de antes de cada um dos elementos. Outra, usar a preposição de com artigo antes de cada um dos elementos. Do rádio, da televisão, do cinema, dos jornais. Agora, usar a preposição e artigo só antes do primeiro, o CESP definitivamente não aceita. Cara, esse conceito, o CESP já usou em várias provas diferentes. Já caiu isso na Caixa Econômica Federal. Já caiu isso num curso de análise de TI, que eu não me lembro exatamente qual é o órgão, mas no meu curso completo, inclusive, aparece lá essa questão. Enfim, essa é a visão do CESP. A mesma visão que aparece nas questões de certo e errado apareceu aqui na questão de múltipla escolha. Valeu, galera. Foi mais uma vez um prazer gigantesco tê-los aqui comigo. Não se esqueçam, entre os dias 20 e 26 nós temos a Semana do Português. Tá? Ou seja, essa aula aqui está sendo trabalhada exatamente durante a Semana do Português. Se você não assistiu a aula de ontem, assista. E depois, assista a aula de hoje. Tá? Então, nós temos aí uma sequência de aulas. Tá? A Semana do Português para concursos. Imperdível. Totalmente gratuita. Está lá à disposição de vocês. Não assistam, por exemplo, hoje, terça-feira, teve uma aula. Mas não assistam primeiro essa aula de hoje, não. Assistam primeiro a aula que aconteceu ontem, na segunda-feira. Tá legal, galera? Puxa, que prazer revê-los. Grande abraço e até a semana que vem.